Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 1. Primeiro salmo da Bíblia, Salmo 1. Primeiro salmo, eu gosto muito do livro de Salmos porque o conjunto de músicas aqui, ele vai descrever para a gente a humanidade do relacionamento com Deus. Ele vai nos trazer certas respostas práticas da vida. E o Salmo 1, ele é um grande exemplo de um princípio que devemos seguir. E o que eu vou falar nessa noite. Amém? Todos acharam? Salmo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler o salmo inteiro, né, até o verso 6. Diz assim a minha tradução: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Assente-se por um momento, por favor. Olha só. Uma pessoa boa ou má é uma pessoa definida por suas escolhas. Uma pessoa boa ou má, ela vai ser definida pelas suas escolhas. Com certeza, você já fez uma escolha errada na vida. Todos nós já fizemos escolhas erradas na vida. Mas tivemos a oportunidade de corrigi-la, não é verdade? E por que a gente teve a oportunidade de corrigir? Assumindo que você errou. A gente conheceu o que é certo para traçar o caminho correto. Então, uma pessoa boa ou má, ela vai definindo para as suas escolhas. E algumas pessoas, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. E algumas pessoas, mesmo conhecendo o caminho mau e as suas respostas más, escolheram permanecer nesse caminho mau. Por isso se tornaram pessoas más. Amém? Está entendendo? Então, as nossas escolhas, elas são definidas pelo nosso conhecimento. Se você não tem conhecimento, como que você vai fazer alguma escolha hábil? Não é? Conhecer as escrituras sagradas é ser plantado junto ao ribeiro. Por quê? Porque ainda no deserto você fará boas escolhas. Você será vivo. Você terá bons frutos. Porque a árvore plantada junto às correntes de água, ainda que venha a escassez, ainda que venham os momentos difíceis e que a água desapareça ali de cima, presta bem atenção aqui em mim, por favor. Desapareça a água lá de cima, o tempo fique desértico. Ainda, essa árvore, como ela está plantada, essas raízes são profundas, ela vai ter água, ela vai conseguir suprir-se. Que ainda que tudo esteja seco ao redor, ela terá frutos, ela terá sombra, ela terá folhagem, ela será sadia, ela fará as coisas no tempo certo. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o livro de Salmos, o Salmo número 1, aqui, o Salmo 1, ele vai trazer para a gente um princípio que eu quero destacar hoje aqui. As nossas escolhas são baseadas pelo nosso conhecimento. Por isso eu vou afirmar para você hoje. Você quer ter uma vida vitoriosa? Só está frio, né? Só algumas pessoas. Você quer ter uma vida vitoriosa? Amém. Conheça a palavra de Deus. Ser plantado junto ao ribeiro significa conhecer exatamente a palavra de Deus. Estar semeado na palavra de Deus. Ainda que o momento esteja difícil, desértico, você vai ter a opção de ter escolhas boas pelo teu conhecimento. A Bíblia fala em Provérbios, inclusive, não me vem a referência à cabeça agora, mas ela fala que a sabedoria, ela é melhor do que a prata e do que o ouro.
A pessoa que sabe, ela tem opção. Eu escutei uma frase esses dias, que ela dizia assim, ó: o dia que a oportunidade chegar, vai ser muito tarde para você se preparar. Por isso nós temos que nos preparar hoje. Por isso que nós temos que estudar hoje. Porque quando o momento da oportunidade surgir, nós vamos ter a qualificação para aproveitar ou para conhecer a oportunidade. Você quer ter uma vida vitoriosa? Então estude a Bíblia. Ame a palavra de Deus, escute-a com melodia, converse sobre ela, leia sobre o que ela apresenta, ore segundo ela, faça um devocional diário sobre ela, peça a Deus revelação sobre o que Ele quis dizer sobre ela. E você encontrará muitas portas para você entrar. Portas que te levarão à vida. Você saberá escolher qual porta você deve entrar. Não a que parece mais bonita, também não é a mais feia, não é a porta maior, não é a porta menor, não é a mais fácil ou a mais difícil, mas a qual ela indicar é o melhor caminho. Infelizmente, hoje, nas igrejas, existe o analfabetismo bíblico. É normal alguém que está chegando agora ainda não ter conhecimento bíblico, não ter base bíblica para uma série de coisas. Agora, nós vivemos um período de redes sociais tão claros em algumas coisas que você percebe pessoas que têm 200 anos de igreja e posta lá, libriano, peixes não sei o quê, geminiano, acho, e não sei o quê. Que tipo de cristão bíblico que tem uma lógica dessa esotérica? Qual que é o princípio? Qual que é a ideia? Aí você percebe pessoas que têm 200 anos de fé. E que quando no mercado alguém entrega um dinheiro a mais no troco, sem querer, a pessoa pensa assim, Deus que me abençoou. Falta referências lógicas. Pessoas que estão passando numa crise, às vezes, de relacionamento, por falta de sabedoria. Porque quando a situação aperta, qual que é a resposta da pessoa? Quer separar, então? Quer separar? A porta da casa é serventia. Então procure quem faça. Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento bíblico. Trabalhar um mês inteiro. E quando pegar o salário, vai encher o pulmão de fumaça. Vai encher o fígado daquilo que destrói ele. Trabalho o mês inteiro. E o resultado disso, eu vou pegar algo que vai destruir o meu corpo. Uma anestesia. E eu me encontro em desculpas que prolongam certas coisas que eu deveria ter mudado. Aí quando eu escuto a palavra, eu penso assim, essa mensagem é para outro. Que bom que o outro veio. Que bom que o outro vai escutar, eu vou passar para o outro. Mas essa palavra veio para mim primeiro. Ela veio para você. Porque a Bíblia não é janela, ela é espelho. Eu olho para ela e ela vai me refletir em alguma forma. A palavra vem de encontro a mim. Pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento da palavra são um verdadeiro desastre na caminhada do Evangelho. Tem dificuldade para entender qualquer coisa. Qualquer coisa. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,15, né? A Bíblia vai falar que para apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? A palavra de Deus. Ela é resposta nos lábios de cristãos. Mas, irmão, você tem uma ideia, isso é tão desastroso, porque existem promessas de Deus para nós que estão intimamente ligadas ao conhecimento das Escrituras. Escutar e praticar é o que Jesus fala. Bem-aventurado aqueles que vêm até mim. Bem-aventurado aqueles que me ouvem. Mas bem-aventurado aqueles que praticam. Assemelhá-lo-ei, quase que não sai essa palavra. Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa onde? Sobre o quê? Sobre a rocha. A tempestade veio, as ondas, o furacão, o tornado, seja o que for. E essa casa permaneceu em pé. Por quê? Porque soube fazer escolhas mesmo no deserto. Mas a tempestade, ela vai vir para todos. A dificuldade, ela vai vir para todos. Mas aquele que está firmado na palavra de Deus é uma casa que permanece
e avança. Avança. Amém? Você está entendendo? Então há muita gente que está com dificuldade de decolar na fé, que patina na vida, no casamento, no financeiro, no ministério, no emocional, no espiritual, justamente porque não conhece os conselhos da palavra. Não conseguem se firmar em nada e são chamados de crente alface, porque tem pouca raiz, né? É fácil de arrancar. Agora, você já tentou arrancar uma mangueira, aquela árvore mangueira? A raiz dela é do tamanho da árvore. A raiz dela é do tamanho da árvore. Então, estar enraizado na palavra de Deus, até o próprio Jesus, ele conta uma parábola. Um homem que saiu a semear, e uma semente caiu entre os espinhos, outra caiu na rocha, nas pedras, aliás, outra caiu em terra boa, outra caiu, a ave do céu veio e comeu. Enfim, não está na ordem que eu falei, mas é isso. Então, a semente que caiu é a palavra de Deus. A que caiu entre espinhos, significa que tentou crescer e os espinhos sufocaram, são as coisas do mundo. São as coisas que sufocam a fé. Então tem que deixar, o evangelho não é ruim. Por que você tem medo de Deus? Mas a fé sufocou aquela pessoa. Desculpe. O mundo sufocou a fé daquela pessoa. Aí que caiu entre a rocha, as pedras ali, ou na rocha, de começo foi empolgação, porque ela gerou uma raizinha ali, então ela cresceu, foi rápido, mas na primeira provação, no primeiro sol que veio, ela se secou. Por quê? Porque não tinha raízes profundas. Aqui caiu uma terra e a ave do céu veio e tomou, são aquelas filosofias, conversas que dispersam a fé, enfraquecem. E aqui caiu em terra, germinou e gerou grandes frutos, naturalmente numa terra, num coração que já foi preparado para isso, está sendo preparado para isso, e que gerou muitos frutos. Eu falei de uma forma muito rasa para você, mas nós vivemos um período de dispersão, e o Brasil, se você olhar ao redor do Brasil, nós estamos vivendo uma ameaça opressora comunista. Você vai ver Chile, você vai ver Nicarágua, você vai ver Venezuela, você vai ver Argentina, Uruguai, todos esses países estão cercando o Brasil. E o Brasil, meu irmão, que é um celeiro cristão para o mundo, Deus está tornando uma resistência mundial no cristianismo. E você precisa entender a importância de estar firmado na rocha, porque nós somos respostas de oração dos nossos antepassados cristãos. Nós somos respostas de oração de pessoas que nos geraram no ombro deles, que em toda simplicidade levaram a palavra de Deus, semearam. E eu e você somos resposta do pedido de oração de alguém. Por isso que nós temos que nos qualificar. Amém? Então, nós estamos citando aqui ideias e situações que para você estar bem firmado, para você ter uma vida vitoriosa, mas eu quero falar para você de dois aspectos específicos, aonde a palavra de Deus é escassa e aonde ela é respeitada, qual é o resultado disso. Então, alguns sinais são apontados quando a palavra de Deus é escassa. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui é a falta de discernimento. O que é isso? É a falta de entendimento. Não sabe separar as coisas. Quem tem que sair da tua casa não é teu enteado. Quem tem que sair da tua casa não é teu filho, não é tua esposa, não é teu marido. Quem tem que sair da tua casa é o diabo. Como assim, pastor, o diabo? Certos hábitos influenciados, certas situações. Você está entendendo? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz que o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, o sumo sacerdote. Naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara. As visões não eram frequentes. E também no capítulo 1, versículo 13, diz que a Ana, a mãe de Samuel, ela estava pedindo para Deus uma ajuda. Ela estava pedindo para Deus para ela gerar um filho. Mas ela estava certa, ela estava pedindo para Deus. Quando ela fez uma aliança com Deus, segundo a palavra, Senhor, se me deres um filho, eu vou te devolver. Isso é, quando ela entendeu que o projeto com Deus só funciona segundo o objetivo dele, e a resposta veio maior, porque ela teve vários filhos depois, quando ela entendeu que tudo aquilo que você liga a Deus permanece vivo, Deus respondeu o pedido de oração de muita gente. Por quê? Porque aquele sistema religioso da época não funcionava mais nada, meu irmão. Eli não sabia entender mais nada, o sacerdote Eli. Por quê?
Aquela mulher estava gemendo, pedindo para Deus. Ele pensou que ela estava bêbada. Pensou que ela estava daquele jeito. Porque quando a palavra falta, as pessoas tomam decisões precipitadas, julgam umas às outras, avaliam as coisas no impulso. Olha a condição que estava tudo isso. Tá? Há um esforço para enfraquecer a fé com distrações. Olha para as multidões querendo institucionalizar o pecado. Olha como é que está isso, gente. Olha o que estão tentando fazer, armar. Pessoas impulsivas, sendo violentas. Ausência da Bíblia. Ausência da palavra de Deus. Olha, pessoas que conhecem a palavra de Deus realmente. Converse com ela. E você vai ver essas pessoas preocupadas em ajudar a sarar o aflito, o angustiado, dar direção para pessoas. Agora, pessoas que estão com a ausência da palavra de Deus, é um falso julgamento sempre. Se fecham no mundinho de desculpas e só pensam na vantagem que pode ter. Salmo 119, versículo 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele está falando isso por quê? Porque vai ditar as escolhas, vai esclarecer o caminho que eu tenho que andar. Em vez de vingança e ódio, a salvação e amor prático. Então, quando falta a palavra de Deus, falta entendimento. Sabe aquela pessoa que você fala e não entra na cabeça? É porque não tem a ideia bíblica. Não tem. Você pode falar 200 vezes, as escolhas vão ser erradas, ruins, e vai ser um ioiô na vida. A vida não avança. E o resultado, com certeza, é a infelicidade. Segundo ponto, o lugar onde falta a palavra de Deus, a religião torna-se corrupta. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo, ele sofre, ele perece por falta do quê? E conhecer o quê? A palavra de Deus. E porque me desprezaste, até os seus filhos sofrerão. O interessante é que Deus fala aquilo através do profeta Oséias, mas para que seja entregue aos sacerdotes. Os sacerdotes não ensinavam o povo. Sabe esses lugares que são, desculpe a forma como eu vou falar, pode parecer grosseiro e às vezes pode instigar você a procurar. Mas algumas igrejas com uma ideia comunista, ditatorial apenas, e que tem 6 cultos no dia, mas não tem uma forma de ensino, não tem um discipulado, não tem nada. Nada, nenhuma forma de ensino bíblico, nada. É exatamente esse cenário aqui. Quanto mais as pessoas eram ignorantes, mais elas sacrificavam. E quem lucrava com isso eram os sacerdotes. Mas o povo estava padecendo, sofrendo e indo de derrota em derrota. Apenas isso. Os filhos do sacerdote Eli, eles eram chamados de filhos de Belial. Isso significa inimigos do Senhor. Eles eram sacerdotes de Deus e inimigos de Deus. Por quê? Porque eles pervertiam tudo aquilo que era sagrado. Não há uma ligação com Deus. Há uma imagem religiosa se aproveitando de pessoas aflitas, de pessoas que estão chorando, pessoas que estão sofrendo. Tá? Então, havia uma corrupção na ética, motivações materiais tornavam o espaço da espiritualidade. Só isso. Deus, Ele quer a tua salvação. Ah, pastor, então, eu estou aqui porque meu negócio é ganhar alma. E você vai fazer o que depois? A igreja é espiritual? É, mas existe um CNPJ. Tem que prestar conta do CNPJ. Tem um giro e a palavra de Deus fala sobre dízimo e oferta. Fala sim. E se você tiver aliança, se você não duvidar de Deus, a tua vida vai ser outra. Porque você tem um projeto com Deus. Agora, quando você duvida de Deus, é porque você não conhece de Bíblia. Me desculpe, mas é bíblico isso. Da boca do próprio Cristo. Agora, por causa de extremos, pessoas usam de desculpas para não fazer nada. Porque, na prática, não se confia em Deus. E aí, a pessoa pensa assim, eu não faço porque querem saber de dinheiro. Mas, na verdade, é o contrário. A religião, ela se torna imoral. Despreza aquilo que é de mais importante. É apenas embalagem. Não sabem quem louvam, não sabem quem adoram.
usam o nome de Jesus em vão, como na época faziam com relação a Deus. Aí Jesus ele dá um exemplo lá no Novo Testamento, presta bem atenção. Jesus, ele está passando por uma figueira, você conhece essa passagem, e ele está junto ali com os seus discípulos, e ele está ensinando, então de repente ele vai pegar fruto da figueira, e a figueira não tem fruto, por quê? Porque é fora de estação. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. E aí, você continua lendo, ele vai lá para o templo. E quando ele chega no templo, a Bíblia diz que ele fica olhando, ele fica observando, mas ele já está fazendo isso há mais tempo. Ele é Deus, ele sabe. Então, ele faz ali um chicote com corda, né? Tipo uma espécie de azorrar, não é azorrar, e ele expulsa aqueles cambistas, aquela situação toda ali. Eu só vou dar um exemplo para você, historicamente, do que acontecia ali. Todo mundo que se chegava ao templo tinha que se chegar com um sacrifício. Era uma oferta de sacrifício. A menor oferta era um pombo. Hoje em dia, como se fosse uns R$50. Todo mundo que chegava no templo tinha que ser assim. Então, chegava lá, por exemplo, o Carlos, aqui o doutor Carlos, ele chegava com uma ovelha, e daí tem que ter o perfil. Era ovelha de 1 ano, sem defeito nenhum, e ele tinha que oferecer em sacrifício. Ó, aqui, veio oferecer meu sacrifício anual e coisa e tal. Então ele chegava com a ovelha, aí chega o outro irmão lá, que era sacerdote, ele falava, então tem que avaliar. Porque ela não pode ter doença, ela não pode estar com febre, ela não pode ter nada. Aí, em vez dele avaliar, ele já tem um esquema com o sumo sacerdote. Que ele... Opa, peraí, aqui está dizendo que febre, ela não está boa. Temos uma ovelha para você comprar também. Aí eles pegavam aquela ovelha, faziam uma marca diferente nela, e ele acabava comprando a mesma ovelha dele, que ele já tinha trazido. Olha o nível da maldade. Jesus, ele chega, eu estou falando para você de um tipo de falcatrua que eles tinham lá. Quando Jesus chegou, ele expulsou essa galera de lá. Então ele volta, e os discípulos observam que aquela figueira que ele tinha amaldiçoado estava seca. O recado que Jesus estava passando é, esse sistema religioso, eu estou reprovando, isso já morreu. Oferecer fruto dentro de época não é cristão. Quando ele fala oferecer fruto a todo momento, é quando está difícil, quando está fácil. Quando as pessoas forem boas com você, ou não. O fruto teu independe dessas pessoas. O teu fruto, porque a tua raiz está ligada aos céus, está ligado a Deus. Quando ele fala sobre oferecer a outra face, ele está falando de um tipo de comportamento que independe do comportamento de outra pessoa. Sendo que até o livro de Provérbios fala, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para não te tornar semelhante a ele. Respostas do alto. Ligação do alto. Não é mais olho por olho e dente por dente. Jesus, ele está trazendo, em outras palavras, uma outra religião, um novo princípio, a figueira oferecendo fruto fora de estação. Aí quando você precisa de um abraço, você abraça. Está precisando de ajuda, você ajuda. O princípio cristão, ele vai trazer respostas de comunhão e avanço para a vida da gente. Mas quando a palavra de Deus é escassa, a pessoa pensa o contrário. O que eu posso tirar? Sempre o que eu posso extrair? O que eu posso extrair? De que forma eu posso me aproveitar ali e culpar ainda a pessoa? Você está entendendo? Então, eu lembro até hoje do pastor Cláudio, que era da 10ª igreja, quando o filho dele faleceu num acidente de moto na BR, o caminhão veio na contramão e pegou ele. 21 anos, 15 dias de casado. Ele estava com uma chave tetra no bolso da jaqueta. O queixo dele moeu. E aquilo entrou nele, ele ficou 3 meses no hospital evangélico, acabou falecendo. Quando eu chego na 10ª igreja, o pastor Cláudio está louvando a Deus. E ele está cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Ser cristão só quando é conveniente as coisas? Só quando o meu marido, a minha esposa é legal comigo? Ser cristão só quando eu estou com dinheiro no bolso? Ser cristão, você está entendendo como eu estou falando? Quando falta a palavra de Deus, a pessoa vira uma nuvem sem chuva, qualquer vento leva. É o que está escrito ali sobre os ímpios. Olha, são porém como a palha que o vento dispersa. Terceiro ponto, aonde falta a palavra de Deus, o caos se instala. É confusão.
Porque o mal governa na ignorância, o mal governa no caos. Ele cria falsas soluções. Primeiro ele causa divisão. Ele coloca o negro contra o branco contra o pardo, o amarelo contra o azul. Ele coloca um contra o outro. Ele fala, nós temos a solução. Mas é eles que estão criando o caos. Países que aceitaram o movimento de libertação da Bíblia através da reforma protestante, como a Alemanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, valorizaram mais a educação, o trabalho honesto e compuseram leis mais justas para os seus cidadãos. Talvez a tua família está um caos, uma desordem, e um fica colocando a culpa no outro. Não há prazer, não há paz, e o desespero começa a tomar conta. Brigas, problemas de saúde constante derivam por causa do emocional, como depressão, e outros se tornam constantes. Vícios começam a ser respostas, pornografias, egoísmo. Talvez você não está sabendo fazer escolhas corretas pela ausência da palavra de Deus. Porque o teu coração está cheio de problemas só e não da palavra de Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Quer, né? Todo mundo. Quem que não quer ser bem sucedido na vida? Mas existe um caminho a se traçar. O céu não tem acidente. Ah, o céu está sendo muito injusto, pastor, porque olha ali, aquele camarada não faz nada, olha como foi abençoado, e olha eu aqui. Não. Milagre é resposta de um posicionamento de fé. Presta atenção no que eu estou falando. Milagre é resposta de um posicionamento de fé. Se você quer ter uma vida vitoriosa, olha lá, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim, olha só o que Deus fala para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou a fazer. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andardes. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de falar segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só, Josué, olha a história da vida de Josué. Ele só avançou. Ele só venceu guerras, o cara era um escravo, Deus tira um escravo e agora ele é general. Só avançou, venceu guerras. Quando ele viu gigantes, ele estava entre ali algumas pessoas, quando ele viu gigantes, e esse é o primeiro ponto de quem tem a palavra de Deus que eu quero destacar, quando você vê gigantes, você sabe que o teu Deus, ele é maior, que a promessa dele é maior. Por mais que você tenha um desafio grande, você vai buscar em Deus a resposta. Você vai se posicionar com sabedoria na porta que Deus vai abrir claramente. E você vai ver na vida da pessoa avançar, porque Deus vai abrindo caminhos, vai solucionando, vai abrindo respostas, vai se posicionando, e não tem por que isso não acontecer. O Salmo 1, verso 2 diz, porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque a esperança e a nossa motivação, a esperança nossa, ela tem que estar em algo. Quando você escuta o testemunho de alguém, você, opa, aconteceu comigo tal situação, então você pega o reflexo daquela pessoa, mas aconteceu isso com aquela pessoa também, e ela tomou tal postura, eu vou fazer isso também. Porque você está escutando a palavra de Deus. Então, quando você tem a palavra de Deus, você não se torna refém de gigantes, porque você sabe que o teu Deus é maior. Maior aquele que está em, do que aquele que está no. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Fé. E se você procurar no dicionário, você vai ver que fé está interligado com perseverança. E aí vai vir a resposta de Deus. Tá? Então uma pessoa desviada, ela vai ficando fosca, vai ficando sem brilho. Uma pessoa que tem a palavra, sabe que tudo começa no espiritual. O Espírito Santo o lembra na hora certa. Tá? Então preste bem atenção. Segundo ponto, uma pessoa que é da palavra não depende de homens para servir a Deus.
por mais que você tenha decepções, por mais que você veja homens e mulheres que eram referências para você caírem na fé, você continua ligado a Deus e servindo a Deus. Não é porque um casamento não deu certo que os outros também não vão dar. Existe um princípio de Deus sobre casamento. Josué capítulo 24, versículo 15. Enquanto o povo estava na dúvida se iriam servir os deuses egípcios, Josué olha para aquele povo e fala: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus, ao único Deus verdadeiro. Se as pessoas te abandonarem, continue servindo a Deus. Se você se decepcionou, continue servindo a Deus. Como diz Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, ainda que a oliveira minta, ainda que o campo não produza o fruto, ainda que o gado, meu irmão, fuja, ainda, seja o que for, qual que é a resposta que aparece ali? Não entendi. Todavia, me alegrarei. Isso é esperança. Todavia, você não lembra dessa canção, não? É sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, que faz os meus pés como os da corça. Isso é, eu me refugio nele. Eu me refugio nele. É bem interessante quando você está vivendo aquela carga negativa de respostas, de mau exemplo, de decepção, de coisa. E você vai para Deus, e você começa a pegar bons exemplos. Aí você vê pessoas que foram queimadas vivas por causa da sua fé. Pessoas que passaram extremos na sua vida. E o máximo que a morte pode fazer para uma pessoa assim é entregar ela para Jesus. Aí você vê pessoas que estão sofrendo pressões aqui, e Deus fala: não, eu quero que você continue vivo aí, porque eu tenho uma missão na tua vida. E você sabe que é uma fase, e mesmo naquele deserto, você vai ter água para beber, porque as tuas raízes estão nessa fonte. E você vai produzir o fruto na hora certa. Na hora certa as coisas vão acontecer. Na hora certa terá avanço. Você não terá a vida de comparação. A vida de todo mundo vai, a minha não. Você vai estar descansado. E você vai ser feliz quando outras pessoas avançam. Porque você tem um relacionamento com Deus de proximidade que você sabe que a tua vida é Ele e Ele vai dar avanço na hora certa. Então você está seguro nisso. Agora, quando falta a palavra de Deus, a pessoa não enxerga o que tem. Não enxerga a família que tem, o corpo que tem. Não enxerga as finanças, os bens que tem. Não enxerga nada. Simplesmente brota dentro de si um negócio chamado inveja, que é o descontentamento. Porque outra pessoa avança e você pensa: parece que todo mundo vai, menos eu? Aí fica se comparando em redes sociais. Sirva a Deus independente de homens, triste ou alegre, com dinheiro ou sem dinheiro. Porque João disse que a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Terceiro ponto, aliás. Quem tem a palavra de Deus, tem a revelação de Deus sobre a vida. Quando no capítulo 7 os israelitas perderam a batalha contra o povo de Ai, eram 3.000 soldados. O povo de Israel ali, meu irmão, milhares e milhares de soldados. Mas eles perderam a batalha contra 3.000 soldados numa cidade pequena. Já tinham passado por Jericó, que era o mais difícil por conta das muralhas e tantas coisas assim. Quando aquilo aconteceu, 36 famílias choraram a morte de 36 soldados. O povo de Israel, os soldados, fugiram. Quando chegou isso para Josué, o que Josué fez? Eu já sei, eu não tenho essa resposta, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o porquê. Eu vou buscar Deus. Chamou o povo para santificar. Versículo 3 diz: santificai-vos, porque a coisa condenada no meio de vós, essa é a resposta. Josué foi para a oração e a palavra de Deus lhe tirou o peso da condenação. E eles voltaram a vencer. Porque a palavra volta a ser proclamada e mudanças significativas acontecem. Ande com a palavra, não vá contra ela, porque ela não muda. O pastor Rogério diz bem assim: nós temos uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A grande vantagem é que Deus é fiel. E a grande desvantagem é que Deus é fiel. Porque se você não cumprir, Deus é fiel com a palavra dele. A grande vantagem: Deus é fiel para nos abençoar. Mas se eu levantar-me contra o meu próprio ministério, rejeitando ele, por exemplo, eu me torno inimigo de Deus.
E a palavra dele é fiel para se cumprir. Quando ele fala sobre algumas coisas. Você está entendendo? Ande com a palavra. Como Josué, nós devemos meditar, ouvir, ler, nos envolver com essa palavra, porque ela é o testamento. E um testamento ele serve para quem? Para herdeiros. Para ter o comportamento ou o direito como herdeiro. Direito como herdeiro. Existem promessas na Bíblia, aqui e também no porvir. E talvez você que está me ouvindo, pode ser em rede social aqui, em vez de estar indo para a oração, em vez de estar indo para a palavra de Deus, quer que alguém leia a sua mão. E vai aumentar a confusão na tua vida. Hoje, eu tenho um desafio para você fazer uma aliança com a tua alma. Se você quer conhecer a Jesus, não há como conhecer a Jesus sem conhecer a sua palavra, porque Ele é o verbo. Hoje eu faço um desafio para você. Quem aqui já leu a Bíblia toda, levanta a mão. Aí, ó. 1, 2, 3. Aí, 4, 5. Quem aqui já leu o Novo Testamento? Pelo menos. Mesmo número. Onde o povo da manhã tinha mais gente. Hoje, eu chamo você, eu convido você a fazer uma aliança com a tua alma. Pastor, eu não sei ler, mas num celular você pode pedir para alguém baixar para você ali o Evangelho falado. Tá? Mas é que eu não entendo. Você lida com coisas muito mais complicadas que você não entendia. Se você tiver vontade, você vai entender. E tudo que é grande começou pequeno. Eu, com 16 anos, eu agradeço a Deus porque foi cedo. Eu comecei a ler aquela Bíblia, uma Bíblia que eu ganhei em 1994. Eu comecei a ler aquela Bíblia que eu ganhei, Gideões, lá. Fui ler só no ano, acho que 2000, por aí, 99, 2000, que eu comecei a ler ela a partir do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Aquelas que é o Novo Testamento, mais Salmos e mais Provérbios. Isso mudou a minha vida, isso mudou as minhas escolhas, isso me deu certeza daquilo que eu queria, porque eu fui para a igreja, na terceira semana, na primeira oportunidade de batismo das águas, eu já descia as águas do batismo. Na primeira oportunidade que me convocaram para assumir uma igreja com 21 anos, eu tomei postura. Agora a gente está 200 anos em igreja, não quer assumir um grupo, não quer assumir a responsabilidade com ninguém, porque não quer se qualificar. Pastor, mas é que eu não levo jeito. Não, às vezes é falta de amor, sim. Falta de amor, falta de paixão por Jesus, que dá vontade de sumir, às vezes, dá vontade de se enterrar. Mas você vai para a presença de Jesus como Josué foi. Amém? Porque o próprio Deus falou, você me ama? Ele falou isso para Pedro. Então cuida do meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Se você me ama, você vai cuidar do meu rebanho, seja quem for. Você pode não ser pastor, mas você vai amar o povo de Deus e vai cuidar de algum jeito. Porque se você quer amar Jesus, você vai demonstrar isso através do seu povo. Hoje, eu quero que você faça uma aliança com a tua alma, sobre meditar nela. E você vai encontrar portas na tua vida abertas que você não tinha enxergado antes. Porque Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Não tenha dúvida sobre isso. Eu lembro uma vez que eu tinha aceitado Jesus. Já fazia alguns meses. E a gente não se entendia em casa. Então, eu cheguei numa conclusão rasa. Vou me separar. Então, fui para minha casa, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu entendo, porque está um inferno isso aqui. Eu entendo que eu tenho que me separar. Eu entendo, porque senão eu vou acabar aparecendo na tribuna. Eu entendo. Não é a finalidade disso. Dobrei o joelho, falei com Deus, desabafei com Deus e fui ler a palavra dele. E quando eu comecei a ler o livro de Mateus, já no capítulo 2, ali no início está escrito, e José, despertando do sono, recebeu a sua esposa. Pode parecer uma passagem boba para alguns, e nada a ver, mas para mim aquilo se tornou uma revelação de algo que José não estava entendendo o que estava acontecendo, e que Deus estava trabalhando no coração de José, e que Deus estava trabalhando com Maria, algo que com José. Eu não me separei.
Mas eu tive uma resposta muito mais ampla do que eu vou passar, do que eu estou passando para vocês aqui, que saciou minha alma. Isso é, eu fiz uma escolha no meio de um deserto, e nós precisamos ter escolhas boas, ainda enquanto nós estamos machucados. E a palavra de Deus fala sobre isso. E isso vai sarar você, vai sarar a tua casa, porque a igreja é a cura do mundo. E você é a cura na tua família, você é a cura onde você foi semeado. Você não abandona ninguém, não. Porque é assim que Deus te chamou. Hoje é um novo início. E você vai começar pelo livro de Mateus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pastor, eu quero conhecer a palavra de Deus. Você vai entrar para algum discipulado aqui na igreja. Algum grupo de discipulado na igreja das mulheres, dos homens. Você vai entrar em algum movimento da igreja. Pastor, eu quero fazer alguma coisa. Você vem falar comigo no final do culto. Mas quem não se envolve, não se desenvolve. Deus está chamando você para perto dele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Por quê? Pensamentos de paz tem a vosso respeito, e não de guerra, para que tenhais os fins que desejais. Amém? Coloca a mão no teu peito assim. Vou fazer um desafio com você. Vou fazer um desafio com você. Jesus falou bem assim, né? Buscar-me-eis. Aliás, Jesus falou assim: buscai, buscai, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Isso é insistência, postura. Uma passagem, se não me engano, do livro de Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, de toda a vossa mente. Me achareis, me achareis. Essa noite Deus quer se revelar a você em sonho. A partir do momento que você decidir no teu coração começar a buscá-lo na palavra dele e em oração, Ele quer a salvação da tua alma, e Ele quer te usar como cura na vida do próximo. Com a mão no teu coração, assim, com os teus olhos fechados. Talvez você já faz isso, mas talvez não. Você que quer começar a ler o livro de Mateus, pelo menos 2 ou 3 capítulos por dia. Não na hora de dormir, porque você já vai dormir, e às vezes você não vai prestar atenção. Mas na hora que você acorda, talvez, ou na hora do almoço, você quer fazer um pacto com Deus, de você começar a ler o livro do Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Você quer iniciar isso na tua vida. Você levanta a tua mão direita, porque esse é o teu pacto com Deus hoje. Levanta a tua mão direita, você que quer fazer essa aliança, esse pacto com a tua alma. Você quer que a tua vida mude realmente? Levanta a tua mão lá em cima como alguém que tem certeza disso. Isso, começar a ler o livro de Mateus. Quanta gente, que bênção. Isso. Eu vou orar a Deus agora para que Ele se revele a você através da palavra dEle. E ninguém vai tirar o Evangelho do teu coração. Porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, como diz Spurgeon. Deus está te chamando para grandes coisas. Você que está com a tua mão levantada, continue com ela levantada. Eu vou orar por você. E você vai falar para Deus qual horário que você vai fazer isso. Deus vai se revelar a você. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas que estão aceitando esse desafio hoje, de conhecimento, de entendimento de herança, de porta aberta, de saber o seu valor no mundo espiritual, no mundo aqui, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que se revele segundo a busca dessa pessoa, Pai. Toda interferência maligna, toda essa resistência do mal que quer trazer esse desânimo, esse peso, essa avalanche de coisas negativas, eu estou colocando por terra agora no nome de Jesus Cristo. Da graça, da perseverança nessa vida, Pai. Revela as tuas palavras. Questões que irão surgir ali sejam um verdadeiro motivador para que a sede seja saciada. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, revela a tua grandiosidade, o teu poder e lugar dessa pessoa no teu corpo. Espírito
Santo guia os passos dessa pessoa, traz respostas além do emocional, em nome de Jesus Cristo. Pai santo e fiel, pois nós estamos ungindo a decisão de cada pessoa aqui e ligando aos céus esta verdade, para que o Senhor se revele, dê prosperidade para essa pessoa, se revele nos seus relacionamentos, se revele, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra, Pai: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Alguém que permanece na posição te verá em cada situação que o busca. Dá a vitória para esse povo, Pai, porque o caminho da libertação é a vitória. E no nome de Jesus nós selamos esta oração, ligando aos céus, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Deus é fiel. Hoje um passo na tua vida vai mudar a tua história. Aquela história que eu tenho preguiça, que eu não sei, que eu não entendo, isso é desculpa para boi dormir, conversa para boi dormir. Chega disso. Agora você vai começar a ler a palavra de Deus, e você vai ver daqui a alguns meses a diferença gigantesca que vai surgir na tua vida. Porque é como sal. Na mesma hora que dá sabor, ele dá mais sede. Aí você fica olhando, mas está escrito aqui, mas a figueira, ela secou lá imediatamente. O outro evangelho diz que secou quando eles voltaram no outro dia. Como isso? Aí você vai buscar a resposta. Mas aqui está escrito que Deus se arrepende, e aqui está escrito que Deus não é homem, filho do homem, para que se arrependa. O que está escrito aqui? Por que isso? Adão tinha umbigo? Começa a ter questões, mas você vai ter resposta na tua vida que vale a pena.